Acomode-se, feche os olhos, respire fundo. Aqui, neste canal, as sombras contam histórias. Se você gosta de mistérios, histórias sombrias e viagens por tempos esquecidos, se inscreva, ative o sino e prepare-se. O sol queimava impiedoso sobre as dunas do deserto da Pérsia, onde o vento soprava como se quisesse apagar da face da terra qualquer vestígio de vida, qualquer traço de existência. Ali, em meio à vastidão infinita de areia, um homem caminhava sem direção, perdido não apenas no espaço, mas dentro de si. Seu nome era Alexandre, outrora chamado de O Grande, senhor de exércitos, conquistador de mundos, aquele que acreditou ser capaz de tocar os limites da terra e moldar o próprio destino com as mãos. Mas agora, sem soldados, sem glória, sem império, restava-lhe apenas a solidão e o peso esmagador de suas próprias escolhas. Seus pés estavam feridos, cortados pelas pedras escondidas sob a areia quente. As vestes, outrora adornadas com fios de ouro e púrpura, agora eram trapos sujos, rasgados e gastos, balançando ao sabor do vento, assim como sua própria vontade de continuar. O rosto, antes jovem e altivo, trazia marcas profundas de cansaço, remorso e melancolia. Seus olhos, que um dia contemplaram as muralhas de cidades conquistadas e os joelhos dobrados de reis derrotados, agora só viam o horizonte infinito e vazio, sem promessa, sem esperança, sem destino. Enquanto caminhava, uma avalanche de memórias se abria em sua mente. Revivia as vitórias, os gritos de guerra, os cânticos de seus homens, o tilintar das espadas, o cheiro de sangue misturado à poeira. Via novamente as cidades queimando, os povos subjugados, os corpos empilhados que pavimentaram seu caminho rumo ao que chamava de glória. E entre essas lembranças surgiam rostos. O de seu pai, Felipe, que lhe ensinou que o mundo pertencia aos que ousavam tomá-lo. O de Hefestion, seu amigo mais leal, cuja morte foi a única ferida que nunca cicatrizou. E o rosto de milhares de homens, mulheres e crianças, cujas vidas foram esmagadas por seu desejo insaciável de conquista. Em meio ao torpor da sede e do calor, algo começou a mudar no ar ao seu redor. O céu, antes limpo e dourado, escureceu subitamente, como se as próprias forças do universo decidissem cobrir aquele momento com um manto de sombra e silêncio. O vento cessou e até o deserto pareceu prender a respiração. Na linha do horizonte, uma presença se formou, algo que não pertencia ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos, nem aos dos deuses. Era uma entidade que parecia condensar em si o próprio tecido do tempo, algo que estava além da compreensão dos homens e acima das vaidades dos reis. Diante daquela presença, Alexandre sentiu, talvez pela primeira vez na vida, o peso absoluto de sua própria insignificância. Sua respiração tornou-se curta, o peito apertado e o corpo cedeu, tombando de joelhos na areia. Não havia voz, não havia palavras, não havia som. Apenas uma compreensão que se impunha diretamente à sua mente, como se o próprio cosmos derramasse sobre ele uma verdade impossível de ser recusada. E então, sem escolha, ele viu. O tempo se desdobrou diante dos seus olhos, revelando séculos que ainda não haviam nascido. Viu civilizações que nem sequer poderia imaginar. Viu cidades que tocavam o céu, mares cruzados sem velas, vozes atravessando distâncias sem que boca alguma as pronunciasse. Viu máquinas que voavam, homens caminhando sobre a lua, armas capazes de destruir reinos inteiros em segundos. E no meio de tudo aquilo, viu-se a si mesmo.
Viu seu nome atravessando gerações, sendo entoado por alguns como símbolo de grandeza e maldito por outros como exemplo do pior que há na ambição humana. Viu-se presente em livros, nas salas de aula, nas discussões dos eruditos, nas lembranças dos poderosos e até nas bocas daqueles que jamais conheceriam seu rosto, mas que de alguma forma saberiam quem ele foi. Mas o que viu, mais do que seu nome, foi a verdade inevitável de que tudo aquilo que construiu, todo o império, toda a conquista, todo o sangue derramado, seria inevitavelmente tragado pela única força que nenhum exército, nenhuma lâmina e nenhum rei jamais pôde derrotar: o tempo. Ele viu seu império se desintegrando em pedaços, ruindo como areia entre os dedos. Viu seus generais brigando, assassinando uns aos outros, destruindo aquilo que acreditou ser eterno. Viu seu nome se tornando sombra, eco, lembrança distorcida pelo passar dos séculos, refém das interpretações dos que viriam depois. Mas então compreendeu que a presença diante dele não lhe mostrava apenas o futuro. Ela lhe oferecia uma escolha. Havia um caminho onde ele poderia se tornar algo além de homem, além de carne, além de rei. Poderia se tornar uma sombra eterna, um sopro que jamais se apagaria, moldando o mundo não como presença física, mas como essência, como memória viva que influenciaria gerações sem fim. Bastava aceitar. Bastava abrir mão do que restava de sua humanidade, deixar de ser para sempre. Mas no fundo, Alexandre sabia que essa escolha, apesar de tentadora, não mudaria a natureza do mundo. As estrelas também morrem, os impérios caem, as memórias se apagam. O universo não guarda favor aos que se acham maiores que ele. E naquele instante, cercado de nada, além de areia, vento e solidão, percebeu que lutar contra o destino seria tão inútil quanto tentar segurar o deserto nas mãos. O peso da compreensão caiu sobre ele como uma muralha. Seus joelhos cederam. Seu corpo tombou, exausto, não só da jornada no deserto, mas da própria jornada que foi sua vida. Sentiu a areia fria colar a pele suada e, pela primeira vez desde que tomou uma espada nas mãos, sentiu-se livre. Livre da necessidade de ser eterno. Livre da ilusão de que poderia derrotar o tempo. Livre da mentira de que reis são mais que poeira. O vento voltou a soprar, levando consigo os últimos grãos que sustentavam seu corpo. E assim como chegou ao mundo, Alexandre partiu. Sem coroas, sem soldados, sem ouro, sem império. Apenas um corpo, entregue à eternidade do deserto, como qualquer outro homem. Porque no final, o destino é e sempre será maior do que qualquer rei, maior do que qualquer nome, maior do que qualquer homem que já pisou sobre a terra. Obrigado por viajar conosco nesta jornada épica. Que seus sonhos sejam tranquilos e seu coração em paz. Inscreva-se para mais histórias como esta.